uma área aqui na tela, se liga no sistema. Resolvi aproveitar o tempo disponível nas caminhadas para gravar vídeos a respeito de constelação sistêmica familiar. Sou terapeuta há 5 anos, quase 6, e quero falar sobre os 900 casos que eu já atendi e através desses vídeos. E hoje eu gostaria de responder às pessoas interessadas em constelação familiar, que queiram ter pelo menos uma primeira ideia a respeito do que seja, do que é. Não tenho a pretensão de definir, mas nesses 5 anos, com 900 casos atendidos de solução, de ampliação de consciência, de sucesso, eu gostaria de compartilhar com você qual é a minha visão sobre a constelação familiar e como que eu vejo. Então, a constelação sistêmica familiar, ela tem como propósito, primeiro, primordial, segundo o meu entendimento, solucionar questões relacionadas a dores. Se você tem uma dor profunda, algo que dói profundamente e que você não tem encontrado solução, algo que te incomoda, você vai dormir com essa dor, você acorda com essa dor, e em casos onde essa dor é inconsciente, ela se manifesta de várias formas. Então a constelação sistêmica familiar te dá a possibilidade de solucionar traumas, bloqueios psicológicos, complexos, síndromes, doenças somatizadas. E eu pude comprovar isso não só estudando toda a teoria proposta pelo Bert Hellinger, criador dessa técnica maravilhosa, um alemão, pedagogo, filósofo, teólogo, psicanalista, e que aplicou isso durante 50 anos, a quem eu rendo as minhas mais profundas homenagens por ver tantas curas, tantas soluções através dessa técnica, de constelações que eu mediei, que eu intermediei, constelações de colegas de extrema competência, colegas que realmente se dedicam com seriedade a essa técnica, que também tem feito isso. Então a constelação sistêmica familiar, em primeira instância, tem a função, o propósito e o objetivo de proporcionar elementos e ferramentas para curar essas dores. De uma forma bem sucinta e objetiva, e eu não tenho a pretensão de definir as constelações familiares nesse vídeo, mas eu quero começar essa conversa sobre as constelações familiares. E o que eu poderia dizer de uma forma sucinta e objetiva é que ela está totalmente norteada, baseada sobre 3 leis nas quais todos nós, consciente ou inconscientemente, querendo ou não querendo, a gente está submetido. Leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de troca. Eu adoro o termo pilares da constelação. Algumas pessoas já não utilizam mais, mas eu gosto muito dessa visão sobre a constelação ter como 3 pilares, os 3 pilares esses que eu acabei de citar: inclusão, hierarquia e equilíbrio de troca. E é uma técnica baseada em algo que foi descoberto ou não, profundamente estudado por um outro cientista, Rupert Sheldrake, um pesquisador, doutor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que também por 50 anos, coincidentemente, estudou esse campo morfogenético, o campo morfogenético. Portanto, a constelação familiar é totalmente científica. Vou esperar essa moto passar aqui. Totalmente científica, e que foi exatamente o que me moveu, o que me puxou para essa técnica. Portanto, não existe nenhum misticismo, nenhuma ligação com nenhuma religião, absolutamente nenhuma ligação com nenhuma religião, com nenhuma seita, com nenhum dogma, com nenhuma característica esotérica, mística. Porém, existe uma fenomenologia, a fenomenologia do campo morfogenético. E eu vou fazer vídeo exclusivo sobre o campo morfogenético. Mas por enquanto, eu gostaria que você fizesse só uma associação com o inconsciente coletivo do Jung, que você fizesse uma associação
com uma revoada de pássaros, que 5.000 pássaros, o último pássaro, sem enxergar o primeiro, o líder, acompanha os movimentos, ele voa junto, sem vê-lo. Então existe um campo que sincroniza esse elemento dentro do seu sistema, um campo que move, mesmo que você não tenha consciência. Então nós vamos aprofundar as questões do campo morfogenético, e isso dá uma característica de fenomenológico, de fenomenologia, porém absolutamente nenhum misticismo. Isso é estudado dentro de uma universidade, validado já por 50 anos e proporcionado soluções e curas de uma forma muito rápida através dessa terapia. De uma forma muito rápida. Então, como eu já citei, complexos, síndromes, traumas, bloqueios psicológicos, doenças somatizadas, através dessa técnica maravilhosa desenvolvida pelo Bert Hellinger, você consegue, através de uma sessão, 2, 3, e pela minha experiência nesses 5 anos, indo para 6 anos, em aproximadamente 5 sessões, você consegue a solução para essa questão, para essa dor profundamente grande que tem impedido e limitado os movimentos para a vida. Então, essa seria a minha primeira observação, minhas primeiras observações sobre as constelações familiares. E como eu disse, eu não pretendo esgotar o assunto e muito menos não tenho a pretensão de definir, mas se você busca sim a cura por um trauma, bloqueio psicológico, uma dor muito grande, uma doença que foi somatizada, isso acontece de uma forma extremamente rápida, inclusive às vezes numa primeira sessão. Eu acho que vale a pena dizer que se você pesquisar, ou pode até ser que já tenha se deparado com pessoas, com vídeos, com pessoas fazendo vídeos ou se manifestando sobre as constelações familiares, ou até aplicando, usando ou misturando técnicas. Essa não é a minha prática. Eu procuro seguir os ensinamentos do Bert Hellinger na íntegra, da forma mais genuína possível, da forma mais pura como ele apresentou. Então você jamais vai me ver introduzindo elementos novos que não sejam os da própria constelação familiar, ou seja, sem nenhum misticismo, sem nenhuma ligação com nenhuma crença religiosa, dogma ou qualquer coisa parecida. Portanto, você pode encontrar sim pessoas que vão misturar crenças religiosas ou técnicas e práticas místicas, tentando fazer uma miscigenação, um mix com a constelação familiar. Eu não estou aqui para fazer nenhum julgamento, eu só estou dizendo que eu não misturo a constelação familiar com nenhuma outra técnica e, portanto, eu acho que são escolhas. Cada profissional e cada cliente que procura a constelação familiar deveria sentir qual é a sua vibração e que tipo de técnica você gostaria de usar. Eu uso a constelação familiar da forma genuína proposta pelo Bert Hellinger, sem nenhum outro elemento. Que elementos seriam esses? Eu vou citar para vocês. Tem gente que se utiliza do tarô, se utiliza de crenças religiosas, tem gente que faz uma oração antes da constelação, tem gente que atribui a questões do espiritismo, tem gente que abre para os conceitos cabalísticos. Enfim, eu me atenho ao que o Bert propôs sem a introdução de nenhum outro elemento. Ok? E, portanto, existem outros profissionais que também fazem isso, que não fazem nenhum tipo de mix, de mistura e de introdução de elementos que não sejam genuínos da constelação. Ok? Portanto, essa é a minha linha, respeito a todos e são escolhas. Acabei de chegar aqui no ponto que eu costumo retornar, mas eu vou deixar
nas descrições, na descrição desse vídeo, um link de uma entrevista da Simone Arrojo, a minha instrutora, a pessoa com quem eu fiz o curso e sou realmente muito grato, sempre grato a ela, uma pessoa muito especial. E ela fez uma entrevista, ela conseguiu entrevistar o Rupert Sheldrake. Eu lembro da alegria que ela compartilhou e as condições nas quais ela conseguiu entrevistar o Rupert Sheldrake. E eu vou deixar o link com a entrevista aqui embaixo. Então quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o campo morfogenético, sobre a pessoa que estudou, esse doutor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que estudou por mais de 50 anos e ainda estuda, né? Ele está vivo, sobre o campo morfogenético. Então eu vou deixar na descrição.